Boa tarde, mundo, boa tarde, Brasil. Salve, salve, nação crespa, caixada, alisada e trançada desse Instagram. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 6º episódio do nosso desafio 20L Heavy Cachos. Ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada para você que vai assistir essa live. Ela está sendo gravada hoje, dia 20 de abril, às 16 horas, horário de Brasília, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. E ela fica salva até amanhã, às 17 horas, acho que até às 16 horas, na verdade, né? Então você tem aí um tempo para você poder assisti-la novamente, né? Você que vai chegar depois, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro do Desafio 20L Heavy Cachos. Esse projeto nasceu com o objetivo de ajudar você, crespa e cacheada, que quer cuidar do seu cabelo natural na sua casa, sem química, com os resultados de salão. Então nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Desenvolvemos 20 lives que serão todos os dias às 16 horas, com os principais temas, os principais assuntos, né? As maiores perguntas, as perguntas que são mais feitas aqui, como cuidar do cabelo em casa, quais são as maiores dificuldades, e o nosso projeto, o nosso objetivo aqui é te ajudar para que você consiga reproduzir aí na sua casa e ficar feliz com o seu cabelo natural sem química. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliane Padilha, eu sou cabeleireira licenciada pela Heavy Cachos, tenho 22 anos de profissão e tem 6 anos que eu me dedico única e exclusivamente a estudar e trabalhar com cabelos crespos, cacheados, afro, black, acompanhar meninas que estão em transição, a tratar dos cabelos, né, durante a transição e no pós-transição. E nós estamos juntas nesse projeto, nós estamos juntas nessa caminhada. Você que está em transição, você que pretende entrar em transição, o nosso objetivo aqui é te ajudar, é estar perto de você, aí na sua casa, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, e te ajudar a superar a transição e te ajudar a cuidar do seu cabelo natural, onde quer que você esteja, seja lá da forma como você queira usar ele, né? Curto, comprido, médio, longo, enfim. Hoje nós temos a liberdade de usar nosso cabelo de formas diferentes e isso é muito legal, né? Então, sejam bem-vindas. O nosso assunto de hoje é BC. É um assunto bem polêmico, é um assunto que rende muito. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo sobre BC em uma live só. Eu prometo para vocês que eu vou tentar, porque é um assunto que envolve muitos pontos, muitos pilares que são muito importantes na desconstrução da forma como nós nos vemos como mulheres, da forma como nós vemos outras mulheres, da forma como nós encaramos essa mudança que nós estamos vivendo, da forma como nós encaramos a mudança que o mundo está passando. Devido à evolução da humanidade, muitas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Muitos valores vão sendo firmados, muitos tabus vão sendo quebrados, muitas verdades vão vindo à tona, e isso acaba sendo muito complexo, né, para algumas pessoas, porque de repente você ouviu que uma coisa era certa durante a vida toda e em um determinado momento da sua vida, devido às suas experiências, às suas vivências, o meio que você está inserida, você descobre que aquilo não é tão verdade assim, você descobre que aquilo pode ser vivido de uma outra forma, mais suave, mais leve, e aí isso te leva a desconstruir muitas coisas. E o BC, ele veio para a nossa vida realmente com esse objetivo, né? Então, você que tem uma amiga cacheada, crespa, que está em transição, que pretende entrar em transição, ou que quer fazer o BC, que está em dúvida sobre o BC, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, manda essa live para ela assistir agora, porque vai ser muito útil para ela, para você, e para você que já fez a transição. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Para você que já fez o seu BC, você vai se identificar com muitas coisas que eu vou falar aqui, se você não teve um acompanhamento de um profissional de uma forma muito mais intensa, né, durante a sua transição e a conclusão dela. Então, o que é BC, primeiramente, né? Oi, Ivone, boa tarde. O BC é sigla de um nome chamado Big Shop. Então, BC é a sigla do Big Shop. E afinal de contas, o que é o Big Shop? Big Shop significa grande corte. Esse nome nasceu nos Estados Unidos
né, depois que algumas negras americanas se rebelaram contra a ditadura do cabelo processado, do cabelo alisado, do cabelo de química, e resolveram cortar seus cabelos bem curtinhos, e muitas resolveram até passar a máquina no seu cabelo. Então, isso acontece muito, esses atos assim extremos, em pessoas que chegam no limite de suportar alguma situação que lhes oprimiu, que lhes fez mal por muito tempo. E isso é visto às vezes como um ato de rebeldia, né? A pessoa viveu durante muito tempo de uma forma, de repente ela explode, ela se rebela, ela tem uma atitude considerada extremista em alguns casos. Então o Big Shop nasceu nos Estados Unidos, né, nessa situação. As negras americanas estavam cansadas de usar seus cabelos crespos, alisados, processados, e elas resolveram cortar seus cabelos bem curtinhos, e algumas delas até resolveram passar a máquina no seu cabelo para realmente se livrar totalmente da química e deixar o seu cabelo vir da forma natural. Mas a história nos conta que lá atrás, logo depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres, num ato não seria de rebeldia, mas num ato de proclamar sua independência em algumas áreas, né? Você sabe, você que estudou a história, deve ter alguma historiadora aqui, alguma professora, alguém que estuda, que as mulheres tiveram que ir para a guerra e tiveram que, né, se envolver na guerra. E quando a guerra terminou, as mulheres voltaram, elas entenderam que elas tinham possibilidade de ir além, que elas podiam fazer mais, né? Você sabe que era uma época que as mulheres não eram valorizadas, elas não tinham espaço no mercado de trabalho, elas não tinham direito ao voto, elas eram criadas apenas, né, eram vistas apenas com a função de dona de casa, totalmente submissa, não tinha como se expressar. E quando elas voltaram da Primeira Guerra Mundial, uma forma que elas tiveram de gritar a liberdade delas foi cortando seus cabelos curtinhos. Então a gente vê que o grande corte, que é você cortar seu cabelo curto, a essência do do grande corte é você cortar seu cabelo bem curtinho. Ele já vem de muito tempo, ele não é de hoje, né? E existe um mito, né? Uma formação de que a mulher, para ser feminina, para ser bonita, para ser sedutora, precisa ter o cabelo longo. A gente foi criada dentro desse contexto, e esse contexto ele se formou devido a referências de mitologia, devido a algumas referências que associam a feminilidade da mulher ao cabelo longo. Só que essa associação ao cabelo longo é uma associação muito pejorativa, porque ela coloca a beleza do cabelo longo ligado à sedução sexual. Ela desvaloriza os outros pontos, os outros critérios que a mulher tem. Então a mulher que tem o cabelo longo, ela se sente, ou ela é vista, né, muito mais poderosa na questão da sedução sexual. O cabelo, ele é associado a uma ferramenta de sedução, mas única e exclusivamente na esfera da vida sexual. Só que você, eu, todas que estamos aqui, nós não vivemos só da nossa vida sexual. Nós temos nossos planos profissionais, nós temos nossos projetos financeiros, nós temos nossos sonhos, nós temos o desejo de viajar, ou de construir uma família, de ter uma empresa, ou de trabalhar numa grande marca. Ou seja, existem várias partes da nossa vida. A nossa vida ela não é dividida somente na parte sexual. Então, se uma mulher ela tem a sua segurança sexual associada ao comprimento do seu cabelo, e por algum motivo ela precisa tirar, ela precisa cortar esse cabelo, o restante das áreas da vida dela se desestabiliza, né? Então nós fomos criadas nesse contexto, e por isso se tem uma resistência muito grande à aceitação da mulher que corta o cabelo, à aceitação da mulher que ela vai contra um padrão de beleza que está exposto, que diz que para ela ser bonita, para ela ser feminina, ela tem que ter o cabelo grande, e de repente ela entende que não precisa daquilo, ela vai além daquilo, os valores, os conceitos dela ultrapassam o comprimento e a forma como ela usa o cabelo. Então, após a Primeira Guerra Mundial, as mulheres entenderam isso,
e um ato que elas tiveram de se rebelar, né, de uma forma positiva e dizer nós somos mais, nós podemos ir além, nós podemos fazer mais, foi cortar os seus cabelos curtinhos. Então a questão do uso do cabelo curto já vem de muito tempo, desde a história conta pra gente desde pós a Primeira Guerra Mundial, né? E isso tornou as mulheres mais independentes, mais seguras de si, né? Porque com todo o padrão que você quebra, que foi estabelecido para você, que te limita, toda a crença limitante, quando você quebra, você se sente mais segura, você se sente mais poderosa, e isso te leva a conquistar lugares maiores, e isso é um degrau que você vai subindo gradativamente, dia após dia. Por isso que a gente sempre fala que você precisa respeitar o seu tempo, respeitar o seu limite, se conhecer, saber até onde você consegue ir, até onde você consegue segurar a onda das suas escolhas, né? Se você ainda não está preparada, vai com calma, espera um pouquinho mais, vai chegar o seu momento, né? E o papel assim mais importante do BC, que agora você já sabe que significa Big Chop ou grande corte, que é quando você corta o cabelo para tirar toda a parte da química. O BC, ele é o ponto final da transição capilar. Então, quando você decide entrar em transição, você para com a química, você vai entrar numa jornada do rumo ao seu cabelo natural, você vai passar por várias etapas dessa jornada. Nessas etapas você tem várias ferramentas para te ajudar, e vai chegar o momento que você vai dizer pronto, agora aqui termina a minha transição. Então o BC, ele fecha o ciclo da transição. Ele é o último passo que você dá dentro da transição, e depois do BC vem o primeiro passo, ele é o último passo da transição e o primeiro passo rumo ao seu cabelo natural. Então o BC, ele coroa a transição. O BC, ele é um momento muito especial na vida da cacheada, é como se fosse assim, o dia da sua formatura, como se fosse o dia do seu casamento. Ele é uma data única, uma data que vai ficar marcada, é um momento muito especial, né? O momento do BC é um momento muito especial, porque ele coroa, ele finaliza a sua transição capilar, e ele é o primeiro passo para o seu cabelo natural. Então o BC, ele é um marco na vida da cacheada. E existem alguns tipos de BC, tá? O BC, ele não é uma forma só, existem vários tipos de BC. E eu preciso te explicar primeiramente, o BC, ele não é um tipo de corte, tá? Existem vários cortes com nomes diferentes, e o BC não é um tipo de corte. O BC é o final da sua transição. Então o BC, ele pode ser feito quando você se sente segura para cortar seu cabelo bem curtinho, e ele pode ser feito da seguinte maneira: para tirar toda a química do cabelo sem dar uma forma de corte. Ele pode ser feito tirando toda a química e dando uma forma de corte, isso no cabelo curto. Hoje nós temos visto muitas meninas, e uma referência que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acredito que muitas de vocês já viram, e se não viram, depois dá um Google para você ver como é que tá, é o cabelo daquela atriz, a Érica Januza. Então a Érica Januza, ela tá bem dentro do perfil de uma menina que faz o BC com um corte, né? Porque o cabelo tá curtinho, tirou toda a química, mas tem uma forma. Você vê que atrás ele tá mais baixinho, aqui ele tá um pouquinho mais altinho. Ele tem um formato de corte, né? Que foi projetado para o estilo dela, para o perfil dela, para a personagem que ela representou na novela, enfim. Mas ali é um exemplo que eu tô mostrando para você de um BC com um formato de corte. E existe aquelas meninas que não fazem formato de corte, ela só tira toda a química do cabelo e não dá uma forma específica. E aí se corre um risco, por quê? A gente já vem conversando aqui desde o nosso primeiro encontro que o cabelo de trás, ele cresce mais rápido que o da frente, né? O da frente aqui ele demora um pouquinho mais para crescer, e isso é super normal. Então, quando você decide fazer o BC sem dar uma forma para o seu cabelo, você não quer fazer um corte, você só quer se livrar logo da química, quer que aquele cabelo saia logo, a parte da frente que está mais curta pode ficar desproporcional à parte de trás. Aí quando começa a crescer, aqui tem mais quantidade de cabelo e aqui tá mais curtinho, e não fica tão harmônico. Então por isso que você precisa ter orientação, acompanhamento de um profissional durante o período do BC. Você precisa entender o que é o BC, quais são as etapas do BC e quando que você vai estar se sentindo pronta para fazer ele. Uma outra forma de fazer o BC
é quando a menina deixa o cabelo crescer um pouco mais, né? Não corta tão baixinho, deixa crescer um pouco mais, aí depende do seu gosto, na altura da orelha, na altura do pescoço, na altura do ombro, abaixo do ombro, aí vai do seu limite, até onde você consegue suportar as diferenças de texturas, né? Mas tem meninas que sabem que não estão preparadas para enfrentar um cabelo curto, ou simplesmente não querem um cabelo curto, ou querem deixar seu cabelo crescer num limite máximo para poder cortar. E aí a gente tem já um BC com um corte, com uma forma melhor de corte, com uma forma mais definida de corte. Então existem várias formas de fazer o BC, tá? Não aliás, vários tipos de BC, a forma é uma só, passar a tesoura. Existem vários tipos de BC, não existe um tipo só. Quando que você vai fazer? Quando você estiver se sentindo segura, tá? Não é porque você tem um ano de transição, tá na hora de fazer o BC. Não necessariamente, você pode... Tem meninas que levam 2 anos, tem meninas que levam 8 meses, como foi o meu caso, tem meninas que levam 6. Depende muito do quanto você está preparada para o pós-BC. Tá? E o BC ele não é a única forma de você terminar a sua transição, né? De você concluir a sua transição. Então, você pode, durante a transição, se você ainda não está preparada para cortar o cabelo curtinho, você tem a opção de fazer escova, você tem a opção de fazer texturização, você tem a opção de fazer trança, você tem a opção de fazer penteados, mas assim, vou terminar a minha transição, vou me livrar do cabelo de química, é só através do corte, é só através do BC, seja ele curtinho, médio ou um pouco maior. Aí vai depender do tamanho que está seu cabelo, até onde que você conseguiu segurar a onda para você cortar ele. Então você tem hoje ferramentas que te levam a superar, né, a passar pela transição de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, até você se sentir segura para cortar o seu cabelo um pouco mais curto, diferente do que você estava usando, né? Quando que eu devo fazer o BC? É uma das primeiras perguntas que a gente recebe quando a menina entra em transição, né? O que é o BC e quando que eu vou fazer, né? Quando que eu vou fazer o BC e qual é o meu tipo de cacho? São as perguntas que a gente mais recebe de quem entra em transição. Então, você precisa ter preparo emocional, psicológico, preparar as pessoas à sua volta, né? As pessoas que a opinião delas tem um poder de influência grande na sua vida, sua família, seus amigos mais próximos, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas que estão muito próximas a você, elas precisam saber o que está acontecendo, né? Até porque para que você consiga lidar com a forma como elas vão se comportar depois que você faz o BC. Então tem muitas meninas que não avisam ninguém, elas saem de casa de cabelo grande, volta de cabelo curto e acaba chocando todo mundo. E como que isso vai refletir em você? A questão aqui não é a opinião dos outros, tá? Mas é como que você vai reagir com a opinião dos outros. Porque tem pessoas na sua vida que são importantes, tem pessoas na sua vida que você tem uma ligação afetiva muito grande, a opinião delas afeta você, seja uma opinião positiva, seja uma opinião negativa. Então você precisa sim pensar nisso, né? Porque você vai estar convivendo com uma outra versão sua, que traz um turbilhão de emoções dentro de você, e o seu ambiente externo precisa estar agradável para esse momento, porque senão você não consegue administrar todas as emoções que vêm, tá? Então você precisa ter conhecimento do que é o BC, o que acontece no BC, né? Se sentir segura, preparada para fazer o BC. E quando você decidir, pronto, eu quero fazer hoje, ou eu quero fazer essa semana, ou eu vou fazer esse mês, eu estou decidida a fazer o BC, e você prepara as pessoas que estão à sua volta. Então você precisa de 3 pontos, tá? Preparo, conhecimento e aceitação. Tá? Então você está preparada para fazer o BC, você tem conhecimento do que é o BC, como cuidar do cabelo depois, você já vai saber como é seu cacho, tudo que você vinha fazendo durante a transição agora vai precisar ser ajustado, tá? Durante esse momento que você fez o BC, porque agora você está dando o primeiro passo em direção ao seu cabelo natural, então muitas formas de você cuidar do seu cabelo já não vão ser as mesmas de antes, né? Porque agora você não tem um cabelo de química, você tem um cabelo natural, tudo isso é diferente. E a questão da aceitação, você saber que aquela imagem do cabelo liso de antes não existe mais, aquela imagem de 2 texturas não existe mais,
aquela imagem que você tinha antes não existe mais. Então você vai olhar para você e vai se ver com o seu cabelo natural. E aí a gente tem alguns pontos, aquelas meninas que durante a sua infância, adolescência, conviveram com pessoas ou ouviram dizer que seu cabelo não era bom, que seu cabelo não era bonito. Quando você se olha com o seu cabelo natural, o seu cérebro ele vai te remeter para os momentos que você viveu com o seu cabelo natural. E podem ter coisas no seu subconsciente que vão vir à tona. Então, de repente, você ouviu que seu cabelo não era bonito, você ouviu que seu cabelo não era bom, você ouviu que seu cabelo não dava para ficar solto. Então, você tem que estar preparada para lidar com isso. Entender que no passado foi te dito isso porque não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha produto. Hoje é uma nova era. Hoje você vive num momento em que você tem informação, você tem profissional para te ajudar, você tem opção de produto para escolher, você tem informação sobre o tipo do seu cacho, você está aprendendo vai aprender a descobrir o tipo do seu cacho, vai aprender a cuidar dele. Então, tudo que servia no passado, hoje já não serve mais. Porque hoje você vive num outro momento, a sua vida é outra, os recursos que você tem para cuidar do seu cabelo é outro. Então você vai sim conseguir aprender a cuidar dele, você vai descobrir o quanto o seu cabelo é bonito, o quanto você se sente bem com ele natural. E vai conseguir seguir a sua jornada pós-transição, pós-BC. Né? E eu preciso te dizer que existe a questão da aceitação da sua imagem visual. Então, você estava acostumada com uma imagem visual, né? Você passou um tempão se vendo de cabelo liso, você passou um tempão se vendo de cabelo alisado, ou como foi o meu caso, eu passei 8 meses da minha transição de cabelo escovado e preso no rabo de cavalo. Né? Foram 8 meses assim, e aí de repente eu saí de manhã de casa com o cabelo no rabo de cavalo e voltei para casa cacheada. Então muda totalmente, você se olha no espelho e fica assim, né, poxa, quem é você? Onde que você estava, né? Como que eu vou lidar com esse tanto de cacho que está na minha cabeça, isso? E a sua imagem visual é a sua identidade, né? Então quando você se olha, você precisa estar preparada para o que você vai ver, né? Para você não entrar em choque. Por isso que é muito importante você fazer uma texturização ou várias texturizações durante o momento da transição, porque a texturização vai te dar uma ideia de como você vai ficar com o cabelo cacheado. A texturização vai te dar uma ideia de volume, vai te dar uma ideia de quanto seu cabelo vai encolher, vai te dar uma ideia de curvatura, vai te dar uma ideia de formato do seu rosto, de como que você vai ficar com o cabelo cacheado, e isso é muito legal. Então é uma ferramenta que no passado você não tinha, mas agora tem, você pode usar ela, você deve usar ela, né? Se tem ferramentas disponíveis para usar, você precisa usar, para que no momento pós-BC você se sinta totalmente segura, você não tenha crises de identidade, né? E a opinião das pessoas seja apenas a opinião delas à sua volta. E tem meninas que fazem BC e não gostam, né? Eu fiz o BC, mas eu não gostei. Tem questões assim, tem meninas que muitas vezes não estavam preparadas para o BC, não estavam preparadas emocionalmente, não estavam preparadas psicologicamente, né? Uma pergunta que eu sempre faço para cliente quando ela me procura que ela quer fazer o BC, eu pergunto assim para ela: você quer fazer o BC porque você quer ver o seu cabelo natural ou porque você quer se livrar da química, né? Tem gente que às vezes chega no limite da paciência de cuidar do cabelo de 2 texturas e acha que fazendo BC vai estar livre de um problema, só que você está numa outra situação agora. Você já estava preparada para um cabelo curto, você já estava preparada para um cabelo natural, você já estava preparada para ter um cabelo curtinho. Se você está preparada para isso, ótimo, mas muitas vezes tem muitas meninas que fazem o BC no instinto, no calor da emoção, e não estão preparadas para o depois. Então, lembrando que o cabelo ele cresce cerca de 1 centímetro por mês, né? É pouquinho. Então, você vai deixando ele crescer, 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 e às vezes o cabelo alisado que está ali, ele pesa. E quem tem a família do 3B até o 4C, são cabelos que encolhem com muita facilidade. E se você corta muito curto,
ele vai encolher mais ainda. O cabelo natural ele tem uma tendência de encolher mais ainda. Então tem meninas que não tinham essa informação e acabaram fazendo BC achando que só tirar a química era suficiente. Aí o cabelo fica um pouco sem forma, não tem um corte definido. Lembra que cacho é uma sequência de curvas. Se você não tiver todas as curvas ainda que formem cacho e tenham um comprimento, ele vai encolher, vai ficar coladinho na cabeça. Então geralmente quem não se reconhece ou se arrepende de ter feito BC não tinha essas informações, precisava ter esperado um pouquinho mais, né? Um exercício que eu faço com as clientes que eu atendo é separar uma mechinha aqui da frente do cabelo dela, da parte de dentro, assim, na altura da orelha, na linha da sobrancelha, e corto para ela ter uma ideia do comprimento que vai ficar. Isso é um exercício ótimo, porque eu coloco o espelho na frente dela, ela fala, não, realmente está muito curto, eu não vou estar preparada, então vamos esperar mais um pouco. E ela vai acompanhando ali como o cabelo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ela se sentir pronta, até ela se sentir preparada. Lembra, quando a gente corta o cabelo não tem mais como colar. Você tem a opção de usar trança, você tem a opção de usar o mega hair, porém, se o cabelo estiver muito curtinho, muito baixinho, muito pequenininho, às vezes você não tem comprimento de cabelo para colocar uma trança ou para colocar um mega hair. Eu já recebi meninas assim, que cortaram o seu cabelo curtinho na emoção, no calor da ansiedade de tirar logo, se livrar logo da química, mas não estava preparada para o depois. Não pensou, não sabia, não foi orientada que o cabelo poderia encolher, tá? Mas se de repente você passou por isso ou você tá nessa situação, cortei, fiz o BC, o cabelo tá muito curto e eu não gostei. Você tem opção de usar trança, você tem opção de usar mega hair, e paciência, porque cabelo cresce, tá? Cabelo vai crescer. Tem muitas meninas hoje que usam laces, né? Que são aquelas perucas que já tem de cabelo natural e ficam bem naturais. Então hoje tem ferramenta, tem opção, para tudo tem uma solução, né? E tem outro ponto também, fiz o BC e o cabelo não define. Então a gente volta para o ponto do que é um cacho. Um cacho é uma sequência de curva, né? Quanto mais curvas você tem, maior vai ser a definição desse cacho. Então, se você cortou o cabelo, ele ficou muito curtinho, talvez ele ainda não tenha curva suficiente para formar um cacho e você não consiga ver definição, porque ele encolhe. Aqui na frente, que é um cabelo que demora um pouquinho mais para crescer, se você corta ele com pouco tempo de transição, ainda vai ficar resto de química, então o cabelo fica espetadinho, né? Não fica uma forma definida, ele fica muito diferente da parte de trás. Porém, tem meninas que preferem ser mais radicais e cortar logo para deixar o cabelo vir logo e não se importa com essa diferença de textura. Mas se você não está preparada para isso, se você ainda não está preparada para enfrentar um cabelo tão curto, eu te oriento a esperar um pouco mais, tá? Até você se sentir segura. Então, se o cabelo não define no pós-BC, possivelmente ele ainda não estava no momento certo de cortar, ou ele ainda não tem todas as curvinhas suficientes para definir um cacho. Tem alguns casos que, dependendo da química ou do tempo de prancha que a menina usou, o cabelo ele nasce um pouquinho mais sensível, digamos assim, um pouquinho mais especial, que é o scab hair. O scab hair ele é um termo em inglês que não tem uma tradução no dicionário português, tá? Não tem uma tradução. Mas para eu te explicar o que é o scab hair, seria mais ou menos assim, ó, um cabelo especial, um cabelo deficiente, eu acho uma palavra tão pesada para falar, mas enfim, um cabelo que não está saudável 100%, digamos assim, tá? Eu acho que fica soa mais agradável, né, de falar. É um cabelo que não está 100% saudável, então ele é um cabelo que vem de um bulbo que foi muito agredido. Acontece muito com quem usa muito a prancha aqui na frente, que pegava o cabelo, esticava assim, passava bastante a prancha, e quem usava alguns alisamentos que ia direto no couro cabeludo e passava o pente às vezes assim, ó,
para alisar, fazia uma traçãozinha do pente no couro cabeludo. Isso acaba lesionando o bulbo, né? E ele acaba produzindo um cabelo especial, um cabelo que tem algumas deficiências, um cabelo que não tem muita forma. E isso leva um tempo para se recuperar. Em alguns casos precisa de tratamento com tricologista, que é um profissional que trabalha exclusivamente com o couro cabeludo. Em alguns casos não é reversível, tá? O bulbo capilar ele foi lesionado a ponto dele não conseguir se recuperar mais. E o que acontece com esse cabelo? Ele é um cabelo que não tem forma, ele é um fio mais grosso e ele não define. E o que você vai fazer com ele? Você pode fazer dedo lis, você pode, quanto mais você hidrata, melhor ele fica a forma, tá? Fica mais hidratadinho. Mas se ele foi lesionado, se o bulbo teve uma lesão grande e não é reversível, ele não vai voltar à forma dele, porque isso é uma consequência da exposição de química, tá? Então pode acontecer também no pós-BC o fato do seu cabelo não ter, o fato do cabelo não definir em algumas partes da cabeça pode ser relacionado a isso. E também pode ser um tipo de cabelo que não faz cacho. A gente já viu essa semana sobre o gráfico dos cachos aqui, né? Vocês descobriram que tem tipos de fios que não tem cacho, e isso é super normal. A família 2A, 2B, a família 4C, são famílias que não têm definição espiralada. Ah, mas eu quero que ele defina. Faz o dedo liso que ele vai definir. Você tem ferramenta para usar em todas as formas que você tiver necessidade. Hoje você tem ferramenta e tem conhecimento para isso, né? Depois do BC, seu cabelo vai mudar, ele não vai ser o mesmo. Lembra, o cabelo que você tinha antes do BC era um cabelo processado de química, ou de escova, ou de prancha, ou de permanente, seja lá qual for o processo que você usava no seu cabelo. Então o cabelo que vem natural, ele é um cabelo totalmente diferente. Por isso que você vai ver, tem algumas meninas que se sentem assim, percebem a diferença do cabelo, né? Tem outro ponto também, fiz o BC e o cabelo não define. Então a gente volta para o ponto do que é um cacho. Um cacho é uma sequência de curva, né? Quanto mais curvas você tem, maior vai ser a definição desse cacho. Então, se você cortou o cabelo, ele ficou muito curtinho, talvez ele ainda não tenha curva suficiente para formar um cacho e você não consiga ver definição, porque ele encolhe. Aqui na frente, que é um cabelo que demora um pouquinho mais para crescer, se você corta ele com pouco tempo de transição, ainda vai ficar resto de química, então o cabelo fica espetadinho, né? Não fica uma forma definida, ele fica muito diferente da parte de trás. Porém, tem meninas que preferem ser mais radicais e cortar logo para deixar o cabelo vir logo e não se importa com essa diferença de textura. Mas se você não está preparada para isso, se você ainda não está preparada para enfrentar um cabelo tão curto, eu te oriento a esperar um pouco mais, tá? Até você se sentir segura. Então, se o cabelo não define no pós-BC, possivelmente ele ainda não estava no momento certo de cortar, ou ele ainda não tem todas as curvinhas suficientes para definir um cacho. Tem alguns casos que, dependendo da química ou do tempo de prancha que a menina usou, o cabelo ele nasce um pouquinho mais sensível, digamos assim, um pouquinho mais especial, que é o scab hair. O scab hair ele é um termo em inglês que não tem uma tradução no dicionário português, tá? Não tem uma tradução. Mas para eu te explicar o que é o scab hair, seria mais ou menos assim, ó, um cabelo especial, um cabelo deficiente, eu acho uma palavra tão pesada para falar, mas enfim, um cabelo que não tá saudável 100%, digamos assim, tá? Acho que fica soa mais agradável, né, de falar. É um cabelo que não tá 100% saudável, então ele é um cabelo que vem de um bulbo que foi muito agredido. Acontece muito com quem usa muito a prancha aqui na frente, que pegava o cabelo, esticava assim, passava bastante a prancha, e quem usava alguns alisamentos que ia direto no couro cabeludo e passava o pente às vezes assim, ó,
para alisar, fazia uma traçãozinha do pente no couro cabeludo. Isso acaba lesionando o bulbo, né? E ele acaba produzindo um cabelo especial, um cabelo que tem algumas deficiências, um cabelo que não tem muita forma. E isso leva um tempo para se recuperar. Em alguns casos precisa de tratamento com tricologista, que é um profissional que trabalha exclusivamente com o couro cabeludo. Em alguns casos não é reversível, tá? O bulbo capilar ele foi lesionado a ponto dele não conseguir se recuperar mais. E o que acontece com esse cabelo? Ele é um cabelo que não tem forma, ele é um fio mais grosso e ele não define. E o que você vai fazer com ele? Você pode fazer dedo lis, você pode, quanto mais você hidrata, melhor ele fica a forma, tá? Fica mais hidratadinho. Mas se ele foi lesionado, se o bulbo teve uma lesão grande e não é reversível, ele não vai voltar à forma dele, porque isso é uma consequência da exposição de química, tá? Então pode acontecer também no pós-BC o fato do seu cabelo não ter, o fato do cabelo não definir em algumas partes da cabeça pode ser relacionado a isso. E também pode ser um tipo de cabelo que não faz cacho. A gente já viu essa semana sobre o gráfico dos cachos aqui, né? Vocês descobriram que tem tipos de fios que não tem cacho, e isso é super normal. A família 2A, 2B, a família 4C, são famílias que não têm definição espiralada. Ah, mas eu quero que ele defina. Faz o dedo liso que ele vai definir. Você tem ferramenta para usar em todas as formas que você tiver necessidade. Hoje você tem ferramenta e tem conhecimento para isso, né? Depois do BC, seu cabelo vai mudar, ele não vai ser o mesmo. Lembra, o cabelo que você tinha antes do BC era um cabelo processado de química, ou de escova, ou de prancha, ou de permanente, seja lá qual for o processo que você usava no seu cabelo. Então o cabelo que vem natural, ele é um cabelo totalmente diferente. Por isso que você vai ver, tem algumas meninas que se sentem assim, percebem a diferença do cabelo, né? E um ponto que a gente ouve muito, né? Um questionamento que a gente ouve muito: ah, o meu cabelo na raiz está muito inchado, tem muito volume, e aqui as pontas estão finas. Na verdade, o seu cabelo natural, ele está vindo com vida, com saúde, com força, e ele é cheio. E aquele cabelo processadinho, aquele cabelo de pontas mais finas, mais ralo, ele estava desgastado da química, então é totalmente diferente, a textura é diferente. Isso acontece muito, muito, muito com quem usa químicas de alisamento e prancha. Principalmente as meninas crespas, afros, black. Vocês já devem ter visto por aí alguns antes e depois, né? Que a menina tinha um cabelo fininho, ralinho, assim, baixinho, né? Bem pouquinho o cabelo. E depois ela aparece com um cabelo enorme, né? Muito cabelo, muito volume e super poderosa. O cabelo que estava processado, pelo tempo de exposição à química, ele vai perdendo nutrientes, ele começa a afinar, ele começa a ficar mais ralo. Então quando vem o seu cabelo natural, ele vem mais forte, ele vem mais saudável, ele não está exposto a nenhuma reação, a nenhum procedimento químico, ele não está exposto a fonte de calor. Então por isso que você sente essa diferença. Quando você corta, muda a textura, o fio ele pode ser um pouquinho mais grosso, ele pode ser mais encorpado, e a forma dele também vai ser diferente. E eu preciso te lembrar da miscigenação que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre herança genética, sobre mistura de etnias. Aqui no Brasil a gente tem uma mistura muito grande, principalmente aqui em Salvador, aqui no Nordeste, né? De índios com africanos, de índios com europeus, de africanos com europeus. Isso faz com que a textura do cabelo seja diferente. Então geralmente são fios um pouquinho mais grossos, e isso também interfere bastante na questão do toque. Você estava acostumada a tocar num cabelo que era mais fino, mais processado, né? Estava mais fininho, agora você vê um cabelo mais encorpado. Então é super normal, você vai sentir essa diferença sim do seu cabelo natural depois do BC. E acontece muito em quem estava usando o cabelo escovado. Tipo, durante a transição você passa escovando o cabelo, né? Transição toda, e aí você corta, você sente a diferença da textura, né? O cabelo mais encorpado, um cabelo com mais vida, mas é normal isso, tá? Você vai se acostumar com essa textura natural do seu cabelo.
Tem muitas meninas também que estão há muito tempo em transição, mas não se sentem seguras para fazer o BC, né? E eu volto a te dizer, o BC, o Big Chope, o grande corte, ele é um momento que marca o final da sua transição e ele é o primeiro passo rumo ao seu cabelo natural. Então você precisa estar preparada, você não pode se comparar a ninguém, não existe um tempo limite de transição para você fazer o BC. Quem vai definir isso é você. Quando que você vai estar preparada, quando que você vai estar pronta, quando que você vai estar preparada para se desprender do cabelão, quando que você vai estar preparada para mudar a forma do seu cabelo. Não é porque você tem 1 ou 2 anos de transição que você possa, que é sinal que você está pronta para cortar. Eu incentivo, lógico que eu incentivo. Às vezes as meninas me procuram, eu já tenho 1 ano de transição. E eu brinco, menina, por que você não cortou ainda? O que você está esperando? Até porque eu quero ver como que ela vai me responder. Eu quero ver, às vezes ela só está precisando de um incentivo, mas às vezes ela não está preparada. Então não se compare a ninguém. Seja gentil com você. Vá no seu tempo. Quando você se sente segura, quando você estiver pronta, você vai fazer o seu corte, independente de ser 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de transição, né? O importante é você estar segura, você estar se sentindo bem com a imagem que você vai ver no espelho. Lembra que não existe corte perfeito, lembra que não existe um momento ideal. O momento ideal é aquele que você está preparado e o corte perfeito é aquele que te faz sorrir quando você olha no espelho, que é prático no seu dia a dia, que se encaixa nas suas atividades, que se encaixa na sua vida. Eu acompanhei muitas meninas, muitas mesmas, que eram adeptas do cabelão, assim, mas cabelão mesmo, sabe? Assim, abaixo da linha do sutiã. Eu tenho 3 clientes, não, foram mais de 3. Eu não vou lembrar o número exato para vocês agora, mas foi aí uma meia dúzia para mais, que usavam cabelo grande, assim, abaixo da linha do sutiã, e que entraram em transição. E aí, assim, o que eu orientei para elas, o que eu oriento para você, se você é desse perfil, ou se você tem o cabelo médio, vá cortando aos poucos. Não corte tudo de uma vez, tá? Porque é uma mudança muito radical, você precisa se reconhecer, você precisa se ver, você precisa dar um passo de cada vez. Então diminui, no caso delas, né, as meninas que têm um cabelão. A gente foi diminuindo 1 palmo de cabelo, de tempo em tempo. Então a gente cortou 1 palmo, aí ele subiu aqui para a linha do seio, depois a gente cortou mais 1 palmo, ele veio para a linha do ombro, aí já foi se acostumando com o cabelo mais curto. E aí da linha do ombro a gente subiu um pouquinho mais aqui para a linha do pescoço, já para ter um cabelo um pouco mais curto, e daqui a gente foi cortando, até cortar tudo. Tiveram algumas, né, que fizeram o BC, cortaram o cabelo bem curtinho, outras já esperaram o cabelo crescer um pouco mais na linha da orelha. Então você vai no seu tempo, né? Eu te dou ferramentas, te dou orientações, te falo o que vai acontecer em cada etapa, em cada situação, e você vai se encontrar em uma delas. Em uma delas você vai dizer, poxa, para mim essa opção é melhor, para mim esse caminho é melhor, né? E o BC, você precisa estar muito segura para fazer ele, você precisa estar muito bem preparada para fazer ele, porque você vai dormir e acordar cacheada todos os dias. Então, assim, uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me contando uma experiência que ele foi para o Chile com a família e eles foram escalar uma parte lá de uma montanha do Chile e que vai bem na neve, né? Foi bem numa época de neve e tal. E ele falando que foi super difícil de subir, mas tipo assim, todo mundo tava na expectativa de subir, porque a vista era mais bonita, porque você ia ter mais contato com a neve, porque, enfim, era a vibe da viagem, do passeio, era escalar a montanha e chegar no topo. E durante o processo, durante essa caminhada, estava todo mundo super ansioso para chegar lá em cima. Só que quando chegou lá em cima, teve uma tempestade de neve forte e eles não conseguiam ficar muito tempo, mesmo estando de óculos, não conseguia ficar muito tempo com o olho aberto porque estava desconfortável, não conseguia ficar muito tempo porque estava frio. E qual é a lição que eu tirei disso
pra gente que está em transição. Às vezes você quer viver logo o processo, mas você se manter no topo é mais difícil. Então, durante o processo, você precisa estar preparada. Durante o processo, você precisa se preparar. Durante o processo, rumo ao seu cabelo natural, você precisa ter orientação. E eu tô aqui para te orientar. Nós estamos aqui para te ajudar, para você saber realmente como é que vai ser quando você chegar lá, o que você precisa fazer, como é que você vai cuidar do seu cabelo, né? E aí tem algumas meninas que questionam, né? Já no início da transição, como é que vai ser depois? Né? Então, quando você termina a transição, quando você conclui a transição capilar, quando você corta seu cabelo, o primeiro passo você já vai saber, ou então você vai ficar tendo a convicção no dia de qual é o seu tipo de cacho, qual é a família que predomina, qual é o tipo de produto que você vai usar, como que você vai aplicar e como vai ser a sua rotina de cuidado no cabelo natural. Porque você tinha uma rotina no BC que você escolheu, ou você fazia escova, ou você fazia texturização, ou você fez trança, ou você usou as 3 formas durante o seu processo de transição. Você é livre para escolher o que você quer. E agora, pós-BC, você concluiu o seu BC, o primeiro passo que você vai dar do seu cabelo natural. Tudo que você fazia, você vai deixar para trás e agora você vai começar uma nova jornada, que é você cuidar do seu cabelo natural. Então você vai saber qual é o tipo de cacho que predomina na sua cabeça, qual é o tipo de produto que funciona para você, quantas vezes na semana você vai lavar, como que você vai aplicar a hidratação, se você vai secar natural, se você vai secar com difusor, enfim, tem um outro mundo de possibilidades para você estar usando o seu cabelo natural. Mas eu quero te dizer, seja paciente, seja gentil com você. Alguns processos, eles não evoluíram na velocidade da luz e o crescimento do cabelo é um deles. Alguns processos não tem como serem adiantados e o crescimento do cabelo é um deles. Alguns processos não tem como você pular etapas. E o processo da transição é um deles. Então, viva cada fase da sua transição de uma forma leve, viva cada fase da sua transição de uma forma saudável, viva cada fase da sua transição entendendo que é mais um dia que você está vencendo na direção do seu cabelo natural, nessa jornada rumo ao seu cabelo natural. A transição, ela não é o seu estado final, a transição, ela é um momento da sua vida, você está passando por ela, você não vai morar na transição, você vai concluir ela e você vai ter o seu cabelo natural. E você não deve ficar se comparando com outras pessoas. Ah, mas o cabelo da fulana cresceu rápido, ah, mas fulana cortou o cabelo logo. O cabelo dela é diferente do seu, o tempo dela é diferente do seu, a forma como ela pensa é diferente da sua. Eu incentivo e admiro meninas que cortam cabelo curto. Hoje eu tenho muitas clientes que cortam cabelo curtinho. A gente tem vivido aí esse último ano mesmo, esse último ano e meio, muitas meninas assim totalmente desprendidas do cabelão, totalmente desprendidas da forma do cabelo grande. Eu recebi muitas clientes, mas muitas mesmo, que cortaram seus cabelos bem curtinhos. Hoje a gente tem muito corte estiloso, né, mais baixinho do lado, mais altinho em cima. A galera que é de Salvador aqui, acho que vai lembrar, antigamente chamava, não sei como que é nessa cidade, chamava de VO, né? Que é esse corte que a gente tá vendo agora, que ele é uma releitura de um corte que os meninos estão usando muito agora, né? Que é aqui mais baixinho e da altura da orelha para cima um pouquinho mais alto, que é bem o estilo do cabelo que tá de Érica Januza, que eu falei para vocês no início da nossa conversa. Então, naquele estilo ali, pode ser maior, pode ser daquele tamanho, pode ser menor. Eu já atendi algumas meninas que rasparam totalmente de um lado e deixaram o cabelo de outro. Então, a gente está vivendo um momento assim de muito desprendimento das meninas e eu acho isso muito massa. Agora, assim, na minha transição, ou se eu tivesse que passar por uma transição de novo hoje, eu não me sinto segura para usar um cabelo tão curto. O meu psicológico ainda não está preparado para me ver assim. Talvez você esteja, talvez você consiga, talvez seja legal, e isso que é o bacana, essa diferença que a gente tem e o compartilhamento dessas diferenças que nos fortalece. Então, quando eu recebo uma cliente que me mandou uma foto e fala, quero cortar meu cabelo assim, maravilha, vamos lá, você tá preparada? Bora. Mas se eu sinto em algum momento, em alguma atitude dela que ela não tá segura,
eu retomo a avaliação de volta para ela entender, para eu poder entender se realmente ela está preparada para aquilo. Porque eu sempre falo, a gente não tem como colar o cabelo depois que corta, então você tem que ter consciência. Quando você tem um cabelo muito curtinho, às vezes ele não segura, não tem comprimento para colocar um mega hair, não tem comprimento para colocar uma trança. Você tem a opção da lace, se você quiser usar, é uma opção que tem. Mas a questão é você ficar bem, você se ver bem, você olhar para o espelho e você gostar daquilo que você está vendo, tá? Então esteja preparada para o seu BC, esteja preparada para o momento que você vai resolver fazer o seu BC, tá? O seu BC, ele precisa não ser uma decisão para você se livrar da química, né? Tô cansada desse cabelo de química, não aguento mais, quero que ele saia. O maior incentivo do seu BC deve ser: estou pronta para enfrentar o meu cabelo natural, estou pronta para encontrar o meu cabelo natural, estou pronta para viver o meu cabelo natural. Porque se você quer usar o BC como fuga do cabelo da química, você pode não ficar satisfeito com o resultado, por ele ainda ficar muito curto, por você não ter muitas opções de uso. Então, quando você está em transição, você tem um comprimento maior de cabelo, você tem mais ferramentas para usar, né? Se você quer ir para o BC apenas com o único objetivo de se livrar da química, porque você não aguenta mais aquele cabelo processado de química, você pode não ficar tão satisfeita com o resultado. E qualquer dúvida que vocês venham ter ainda sobre BC, envia direct que a gente vai estar respondendo. O BC, ele ainda é um assunto que divide muita opinião, né? Divide muitas opiniões. Algumas mulheres ainda elas não conseguem encarar o fato de outras mulheres usarem o cabelo curto. A gente recebe alguns comentários negativos aqui, tanto aqui na página, né, no feed da Rev Cachos, quanto no meu perfil pessoal também, comentários negativos de pessoas dizendo que em foto, né, ou em vídeo de clientes que fizeram BC, que o cabelo não ficou bonito, que o cabelo não ficou legal, que a pessoa não está feliz. E só realmente quem está passando por aquela fase que consegue entender o que está acontecendo, né? A gente tem um modelo eu até consigo entender o porquê que algumas pessoas vêm com esses comentários, né? São pessoas que estavam acostumadas a um modelo de atendimento diferente. Eu acredito que muitas de vocês passaram por isso, de chegar no salão e dizer para o cabeleireiro: faz aí o que você acha que tem que fazer, faz aí, corta aí o que você acha que tem que cortar, arruma aí como você acha que tem que fazer, porque só existia um estilo de arrumar o cabelo. Ou você fazia um alisamento, o cabelo ficava reto, você cortava a ponta e franja, ou você fazia um procedimento que não alisava 100% o cabelo, que você usava em camadas, todo viradinho para fora, né, o cabelo assim, todo em camadinhas, com a franja. Era só esse estilo. E aí tinha as meninas mais ousadas que iam para os curtinhos e tal. Mas quando a gente entra no cabelo natural, os profissionais que trabalham com atendimento da cliente do cabelo natural, o tempo do corte, na verdade, a execução do corte, ela é muito mais rápida, mas a gente leva muito mais tempo na avaliação, conversando com a cliente, entendendo o que levou ela a tomar aquela decisão, por que ela escolheu aquele corte, apresentando para ela as possibilidades, fazendo ela se ver dentro daquele cabelo, mostrando para ela quais seriam os pontos positivos e negativos da rotina dela, do cuidado e manutenção daquele corte. Então não é assim, a cliente sentou na cadeira, a gente vai e corta como a gente acha, não, é uma avaliação, é uma análise que é feita, né? A gente estuda o perfil da cliente, a gente estuda a forma como ela se expressa, a forma como ela quer ser vista, o momento da vida que ela está vivendo, a disponibilidade de tempo que ela tem para cortar aquele cabelo, se ela já usou cabelo curto alguma vez, o que levou ela a usar aquele cabelo curto. Então, eu entendo que pessoas que estão acostumadas com um sistema antigo de atendimento, ou que tiveram alguma experiência negativa com um cabeleireiro. O cabeleireiro cortou demais e aí acha que todo cabeleireiro é igual, vai cortar demais, vai cortar sem autorização da cliente, mas não, tudo é feito com muito critério. E quando a cliente não se sente segura para fazer um corte mais curto, a gente oferece outra opção, pede para ela voltar em outro momento. Nada é feito porque nós achamos que tem que ser, não. Tudo é feito dentro do seu tempo, dentro do seu momento, respeitando os seus limites e respeitando o seu bem-estar.
porque a forma como você se vê pós esse corte, pós BC, é o que mais importa, né? Até se for necessário esperar um pouco mais, a gente espera, só pelo seu bem-estar, certo? Eu vou responder algumas perguntinhas que nós temos aqui. Ver se eu consigo ajudar vocês um pouco mais. Valdênia, depois das mechas, meu cabelo não define mais o que fazer. Valdênia, você conversou com o cabeleireiro que fez as suas mechas, você procurou ele, eu te oriento a você voltar a procurar ele. E como ele fez as mechas, ele conhece o cabelo, o que realmente está precisando, o que realmente ele precisa nesse momento, tá? Mas alguns cabelos, quando perde definição por mechas, não volta mais. Mas é bom você voltar lá no cabeleireiro que fez as suas mechas, que ele vai poder te orientar. Islene, olá, o que você acha da transição com trança? Olá, Islene, é uma ferramenta maravilhosa, se você usa, se você gosta, se é confortável para você, eu acho que você deve usar sim. Escolha uma transista que entenda bem sobre cabelo, que não seja só a parte artística, e siga as orientações dela. E se possível, não fique muito tempo com trança, tá? Fica um mês, tira, se você conseguir ficar um tempo sem para tratar o cabelo, porque o cabelo é uma fibra. Pensa no elástico. Se você leva esse elástico muito tempo a uma forma só, ele pode perder um pouco a forma. Então existem algumas meninas que passam muito tempo da transição colocando trança e tirando trança, tirando e colocando, não dão espaço, não dão intervalo, e depois o cabelo perde um pouco a forma natural, tá? Se você é o tipo da menina que não se importa muito com muita definição, você só quer seu cabelo natural, tranquilo. Agora, se você quer ver seu cabelo natural definido, corre o risco de usar a trança com frequência, você perder um pouco a forma, tá? Principalmente se o seu cabelo for mais fino. Lorena, entrando em transição, bem-vinda, Lorena, vamos superar essa transição juntas. De Brito, nós somos de Salvador, Bahia, Brasil. Eliane, pior que trança, quebra muito cabelo. Eliane, depende muito do cabelo, depende muito da forma como é feita a trança, depende muito de quanto tempo você fica, depende muito de como está a sua saúde. Não é a trança que quebra o cabelo, às vezes o cabelo está frágil e não suporta a trança, tá? É ao contrário.